Os irmãos podem se sentar. O salão da igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Cristo esteja conosco. Eu peço que o Espírito Santo ministre ao coração de cada um aquilo que for necessário. Antes de ir para cá, o Senhor me deu uma mensagem. Deu uma mensagem me falando assim, sobre o reino dos céus. E também falando algo de Deus, que é muito interessante, que Ele é um Deus que cura. Quando a gente pensa em cura, às vezes a gente sabe, preciso de Deus quando eu estou doente. Quando eu estou com uma dor de barriga, uma dor de cabeça. E quando acontecem essas coisas, a gente pode ficar se perguntando, né? Não vou atrás de Deus porque eu não estou sentindo nada, minha vida está boa, então não preciso ir na igreja. Hoje eu não vou atrás de Deus porque está acontecendo isso, então não preciso. E buscar o Senhor, ela é algo que a gente tem que fazer sempre, diariamente. Porque na Bíblia fala que tem alguns caminhos que a gente pode se chegar a Deus. Por exemplo, no livro de Mateus, capítulo 5, versículo do 3 ao 12. Livro de Mateus, capítulo 5, versículos do 3 até o 12, vem falando sobre as 9 felicidades. E porque quando eu li essa mensagem, o Espírito Santo veio ministrando uma informação importante. Por quê? Tudo que a gente passa hoje traz uma recompensa lá no final. Tem recompensas do que a gente pede para Deus hoje, que a gente recebe agora, outras amanhã, outras um pouquinho lá na frente. Nesse livro de Mateus, ele vem classificando algumas coisas que a gente vem passando na nossa vida e a recompensa que ela carrega no final. No versículo 1, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurado também pode trocar pela palavra verdadeiramente feliz ou abençoado. Versículo 4 vem dizendo assim: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegres-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no reino dos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, aqui nessa passagem, tudo que a gente passa traz uma recompensa. E muitas coisas que a gente passa não traz motivo de alegria no primeiro momento. Às vezes a gente está com um problema de saúde, um problema no trabalho, um problema com o familiar. Então a gente começa, em vez de se sentir feliz, a gente vai se sentir triste, vai se sentir amargurado, vai se sentir desanimado. E o Senhor Jesus Cristo vem falando para a gente fazer o quê? Se alegrar. A gente tem que buscar essa alegria no Espírito Santo, porque é Ele que nos faz trazer aquela paz que vem do céu, é aquela força que nos faz sair de casa, é aquela força que faz a gente se sentir alegre, mesmo diante de tanta dificuldade. No livro de João, capítulo 14, versículo 6. João, capítulo 14, versículo 6, vem dizendo assim: Jesus Cristo diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que Jesus está falando isso? Porque quando a gente está diante desses dias ruins, que a gente precisa
buscar alegria, a gente precisa do Senhor Jesus Cristo para nos conduzir. É Ele que vai nos sustentar, é Ele que vai nos dar a direção, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho. E quando a gente se firma no Senhor Jesus Cristo, esse caminho nos leva a encontrar a felicidade e nos permite passar por esse período de tribulação. Tem situações que o próprio Jesus Cristo, Ele envia o teu anjo, Ele envia o teu Espírito até nós. Tem situações que Ele envia um pastor, envia um profeta, envia um missionário até a nossa casa. Tem situações que a gente precisa ir buscar o Senhor Jesus Cristo. No livro de Mateus, capítulo 4, lá tem a história de uma pessoa que ela já tinha buscado ajuda em todos os lugares, tinha buscado recurso e ela ainda não tinha nada. E o que acontece? Tem épocas da vida que a gente já procurou refúgio e não está encontrando. No livro de Mateus, capítulo 5, versículo 25 até o 34, vem trazendo essa história. Mateus 5, do 25, começa dizendo: Lucas 17, versículo do 5 ao 6. Aleluia! Quase que eu li 2 vezes o mesmo texto. Jesus Cristo, no livro de Lucas, o que ele vem dizendo? Versículo 5. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Por que os apóstolos disseram? Porque às vezes a gente precisa fazer algumas coisas e a gente pede, as coisas não se movem, as dificuldades vêm, as coisas parecem que fica com aquela resistência. E alguns versículos antes, os discípulos eles encontraram algumas situações que parecia que não estava funcionando o que eles estavam pedindo. Então eles perguntaram ao Senhor Jesus Cristo o que eles poderiam fazer para fazer o quê? Aumentar a fé. No versículo 6, Jesus respondeu: se vocês tiverem a fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas me dirá, quando ele chegar no campo, vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: preparem o meu jantar, apronte-se e sirva-se enquanto como bebo. Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe for ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Então, o que Jesus disse? O primeiro passo que a gente precisa desenvolver é o quê? A fé. A fé, ela precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. A semente de um grão de mostarda é pequenina, só que dentro dela carrega um propósito, carrega uma árvore grande que serve até de sombra para alguns animais, serve de abrigo para algumas aves. Só que a gente não pode esquecer que a gente é um servo inútil. A gente está sempre debaixo de uma voz, a voz do Senhor Jesus Cristo. E por que isso é importante? Quando a gente está ali na tribulação, a nossa fé às vezes quer ficar pequena, mas ela precisa ser grande do tamanho de um grão de mostarda. E a gente fazendo isso, a gente tem que estar sempre reconhecendo que a nossa condição de ser humano, a nossa condição de pecador. Por isso que ele fala que a gente é como se fosse um servo inútil. A gente tem fraquezas. E quem vai sustentar a nossa fé em qualquer situação é o próprio Senhor Jesus Cristo. No livro de Marcos, capítulo 6, do 5 ao 6, lá fala de uma cidade que Jesus não pôde fazer milagre.
Marcos 6, versículos 5 e 6. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade deles. Então, na cidade que Jesus ele foi criado, as pessoas não conseguiam crer que ele poderia fazer algo maior. E por essa falta de fé e incredulidade, ele não pode manifestar muitas coisas. Então, às vezes a gente precisa olhar no espelho ou parar no nosso particular e conversar com Deus para saber se o impedimento daquilo que a gente precisa também é a nossa própria incredulidade. Eu falo que alguns anos atrás eu não imaginava que eu estaria aqui em cima hoje falando. Não é uma vida que um dia eu falei, Deus, eu quero ler a Bíblia num culto. Não. Eu sempre quis estudar. Vou estudar, vou fazer isso, fazer aquilo. Então, parte da minha vida foi buscando isso. E em 2022, quando eu fui numa conferência, foi quando eu apostei com Deus, perdi, e ali minha vida começou a mudar. Mas antes, já tinham pessoas intercedendo por mim. Tinha meus tios, tinha meu tio, minha mãe, meus amigos, pessoas que oravam por mim diariamente e trazendo intercessão diante de Deus. Mas a oração deles chegou até os céus, mas parte das coisas dependia do que? Da minha atitude, da minha ação diante de Deus. Precisou ter do meu passo de fé para que as coisas de Deus pudessem se manifestar na minha vida. Para que eu pudesse ver milagre, para que eu pudesse ver coisas de Deus acontecendo. Porque às vezes a nossa própria incredulidade impede que a nossa fé se manifeste. A incredulidade ela é como se fosse algo que não deixa crescer. Ela trava, ela bloqueia. E por que a gente precisa entender isso? Porque não basta somente orar. A gente precisa pedir para o Senhor aumentar a nossa fé para vencer a incredulidade. Então, assim, chegar até aqui dentro da casa de Deus já é um ato de fé. E esse ato de fé tem que ser sustentado todos os dias. Porque quando Jesus ele começa a fazer isso, a nossa fé vai aumentando e isso vai nos permitindo o quê? Caminhar em direção ao reino de Deus. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, 9 vem dizendo assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, um dos atos de fé, um dos atos que mostra a nosso temor a Deus é o que? Aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Por quê? A partir desse momento, nosso nome ele começa a ser escrito no livro da vida. E a partir desse dia, a nossa vida ela começa a ser transformada. A nossa fé começa a crescer, nossas atitudes começam a se tornar diferentes perante Deus. Eu falo que daqui de dentro a gente não pode condenar ninguém que está lá fora hoje, porque Jesus sabe o caminho de cada pessoa. Jesus ele sabe o tempo de transformação de cada pessoa. E todos nós somos sementes na mão do agricultor. E ele vai nos lançar. Ele vai cuidar da gente, mas ele vai nos lançar para quê? A gente produza muitos frutos. Então, quando a gente reconhece Jesus Cristo, a gente começa a mudar o rumo da nossa história. A gente começa a manifestar frutos do reino de Deus. E a nossa fé ela começa a crescer, começa a transbordar o amor que vem de Deus por todos nós. No livro de João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, ou seja, tudo que a gente faz hoje é por conta do amor de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo não teria vindo se Deus não tivesse nos amado.
se Deus ele sacrificou o próprio Filho por nós, o que a gente pode fazer hoje para gratidão, para agradecer esse amor de Deus? Cada um que está aqui dentro hoje já está manifestando esse amor, já está mostrando para Deus: Deus, eu sou grato pelo que o Senhor fez na minha vida. Deus, obrigado pelo Senhor ter me trazido aqui até a sua casa. Cada irmão que louvou, que orou, tudo isso é um gesto de gratidão ao amor de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo ele é o nosso Salvador. É o Filho de Deus que veio para nos resgatar. No livro de Êxodo 15, 26. Aleluia! Glória a Deus! Êxodo capítulo 15, versículo 26 diz assim: E o Senhor disse-lhes: Se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Deus que os cura. Quando eu li essa passagem, foi Moisés falando que o povo assim tinha saído do Egito. O que Deus está dizendo? Quando a gente anda nos caminhos do Senhor, é Ele que vai nos sustentar diante das tribulações. Quando a gente ouve a palavra cura, geralmente a gente pensa numa doença. Precisa de uma doença grave para Deus estar curando. Não é isso. Não é todo dia que a gente acorda feliz, que a gente levanta da cama soltando fogos. Então o Senhor é Ele que vai nos levantar da cama, Ele vai nos sustentar. É Ele que cura as nossas ansiedades, nossos medos, nossas preocupações. É Ele que nos dá aquele espírito de alegria quando a gente recebe uma bênção. Quando a gente vem na casa do Senhor e trazer o culto de adoração, o culto de ação de graças. É Ele que nos sustenta quando Ele cuida de um familiar nosso que hoje não frequenta a igreja. Então, o nosso Deus, Ele nos cura em todas as direções, em todas as esferas. E no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, Deus ele vem fazendo promessas no futuro, que eu falo que é com presente no futuro. Por quê? A cada minuto que passa, a gente está caminhando em direção ao reino dos céus. Cada dia que a gente passa, a gente está mais perto de Jesus Cristo voltar. No livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse 21, versículo 3 e 4, vem dizendo assim: Eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas anteriores já passaram. Essa promessa é de uma vida futura, mas também é uma promessa para o nosso presente. Ele fala que a partir do momento que a gente entrega a nossa vida, que a gente caminha em direção ao reino de Deus, Ele vai enxugar dos nossos olhos tudo aquilo que traz dor, que traz preocupação, que traz ansiedade. Porque lá no livro de Mateus está dizendo que tudo que a gente passa traz uma recompensa que vem direto do próprio Deus. E vou ler o texto de Eclesiastes, versículo 3. Capítulo 3, e vem dizendo assim, que todas as coisas de Deus, elas têm um tempo. E por que eu falo isso? Porque tem coisas, tem orações que a gente está fazendo no nosso secreto, que a gente já falou com Deus uma vez, falou duas, falou três, e parece que o Espírito não está se movendo. Deus, o Senhor falou que vai enxugar minhas lágrimas, mas eu ainda estou chorando. Sua palavra diz que vai me manter de pé, mas eu ainda estou querendo ficar sentado. O livro de Eclesiastes vem trazendo uma reflexão muito importante sobre isso. O versículo 1 diz assim: Para tudo há uma ocasião certa, há
Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há um tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então entende que para tudo que a gente passa existe um período, seja um tempo. O que vai sustentar a gente durante esse tempo? É a nossa fé com o Senhor Jesus Cristo. Porque a gente entregou a vida para Ele. A nossa fé nos permite acreditar em milagres, acreditar em coisas grandes. E a gente tem que ter consciência que existe um tempo para manifestar todas as coisas. Porque o Senhor está prometendo que Ele vai enxugar os nossos olhos toda a lágrima e tudo que a gente está passando vai se tornar coisa do passado. Vai fazer parte da nossa história, vai fazer parte do nosso testemunho em Deus. Eu não sei se os irmãos têm alguma causa, alguma coisa que incomoda, porque tudo que a gente precisa às vezes entregar é diante do altar de Deus. Joelho no chão, oração. Hoje a gente tem visitante o Gabriel. Então, por que você veio hoje? Oi? Aí você fala, por que a roupa convidou e por que você veio? Sabe? Você fala, foi ver o que acontece. Ou porque ela falou muito. Sabe por que você veio? Não. Não? Onde você queria estar hoje? Eu também. Você foi para o trabalho hoje? Não? Fez o que durante o dia? Foi em casa da TV? Oi? Assistindo? Televisão, né? Não é confortável? Não é confortável ficar em casa às vezes? É confortável. Então, por exemplo, aqui tem um instrumento parado, ela pintada na parede, a bateria coberta. O que isso significa? Já pode pensar? Já pode pensar quem usou a sua mão para te chamar para cá? Quem falou com a sua mão que você precisava vir? Você perguntou? Não. Quem está escrito aqui? Jesus. Quem chamou para cá? Jesus. Entendeu? Você entendeu por que tem nada na parede? A bateria coberta? Você acha que eu consigo tocar? Não, porque daqui a pouco eu já estou para casa. Só que você mora aqui. Quem te convidou? Quem te convidou? Então, Gabriel, nem sei por que eu estou falando isso para você. Mas eu tenho te convidado para você vir aqui. Aleluia!
Eclesiastes, há um tempo para todas as coisas. Então, o tempo do Humberto foi 2022, o tempo do Gabriel é 2026. E vai chegar um dia que alguém vai entrar e o Gabriel falar: seu tempo não vem. Entendeu? Então, o irmão vai orar por você, vai interceder pela sua vida e vai ser um novo tempo. Glória a Deus. Aleluia! Você não gosta. E o Espírito de Deus vai te capacitar. Você vai pensar isso um pouquinho, o Espírito de monte de aula. Mas eu tenho certeza que o Espírito vai te dar uma mão, vai te capacitar para você tocar para o Senhor. Ninguém te trouxe aqui, depois só volta. Não fui eu, não foi. Jesus. Ok? Glória a Deus. Então, nós vamos fazer cada dia para colocar aí, né? Você repete comigo assim, ó, porque hoje você vai declarar para o mundo. Vai declarar diante do homem, diante de Deus e diante do inferno. E você está levantando a tua bandeira hoje. Você hoje passa a ser um servo de Deus. E que Deus vai escrever o teu nome no livro da vida hoje. Aleluia! Você repete comigo assim, ó, Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesse momento, peço a Ti, escreve o meu nome no livro da vida, porque de hoje em diante sou teu servo, te aceito como meu único e suficiente Salvador. Guia-me pelas tuas direitas, abre os meus olhos e me dá vitória, em nome de Jesus. Amém. Pode finalizar o nome de Jesus, essa palavra aí então, vai, Gabriel, depois a gente vai fazer uma oração final para você no final, tá bom? Em nome de Jesus. Por favor, pastor. Tudo isso, irmãos, falo que é o mover do Espírito de Deus. Aleluia. A casa do Senhor, ela precisa de homens para trabalhar. Glória a Deus. A gente ganhou o reino do céu, ganhou uma vida, ganhou o nome de Deus. E a casa do Senhor ganhou um instrumentista. Pois pega da verdade, sem certeza. Deus não quer tocar. E eu tenho certeza que Deus vai te usar muito. Ele nunca falhou. Não vai ser com você que ele vai falhar. Assim como ele tem feito na minha vida grandes coisas, eu acredito que ele vai fazer na vida de cada um dos irmãos que estão aqui hoje. Amém. Glória a Deus. O amor de Deus é o que vai sustentar essa casa, que vai permitir essa porta aberta. Aleluia. É o amor de Deus que vai impedir distrações que vêm lá de fora. Porque a voz de Deus vai tocar os corações nesse lugar. E não vai ter mais instrumentos badados, vão ter pessoas que o Espírito de Deus vai capacitar para que o louvor toque aos céus. Eu vou ler um último texto que está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, diz assim: Felizes os que lavam suas vestes,
e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Então, creio nessa promessa do Senhor. Todos os dias a gente está lavando as nossas vestes do pecado. Nós já nascemos pecadores. E o Cristo nos lava através do sangue dele. Porque é o sangue dele que vai nos dar a salvação e vai nos permitir viver em cada tempo da vontade de Deus. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje e assim, eu peço que o Espírito Santo ministre ao coração de cada um de vocês dons, frutos. O Senhor Jesus Cristo sustente a fé de cada um de vocês. Não existe batalha impossível para o nosso Senhor. Ele vai nos dar a vitória. Mas lembre-se de Eclesiastes 3:1. Há um tempo para todas as coisas. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. E espero ver em breve. Obrigado por tudo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja